Pessoal, muito bom dia a todos aí. Vamos começar essa nossa aulinha extra, né, de geometria plana, tá? Vou fazer aqui alguns aprofundamentos. Algumas coisas também não são aprofundamentos, tá? Mas eu quero passar algumas informações aqui de geometria plana que não vem no material, né? Também na maioria dos materiais, às vezes você não encontra isso, tá? E eu vou começar então falando de um estudo da geometria plana que a gente faz, tá? E realmente, galera, isso não é tão cobrado hoje em dia, tá? Apesar de que ano passado eu vi isso numa prova, tá certo? Era uma prova do interior de São Paulo lá, que a menina trouxe para mim. Perguntava sempre, né, questões dessa prova aí que ela ia fazer pelo privado. E aí eu vi que realmente isso você não encontra muito, né? Isso não cai muito hoje em dia, tá? Mas eu vou dar uma retomada sobre essas ideias nesse começo, então. Beleza? Eu vou começar pelas coisas mais simples que eu quero passar para você hoje nessa aula, tá? E a gente conclui, então, com alguns teoremas aí de ângulos, né? Algumas ideias de polígonos inscritos e circunscritos também, tá? Vou começar falando aqui, pessoal, rapidinho com você, sobre o que a gente chama ali de congruência de triângulos, né? Congruência de triângulos. É bem fácil isso aqui, é bem tranquilo, né? Mas às vezes a gente não usa muito. Aí, às vezes, por não usar muito, a gente acaba esquecendo, né? Ou às vezes tem gente que nem sabe isso aqui, né? Olha lá. Deixa eu só permitir aqui. Tá chegando mais gente aí. Aí. Então vamos lá. Galera, o que vem a ser congruência de triângulos, né? Bom, nós vamos entrar num tópico, né? Lá nas nossas aulas regulares, né? Nós vamos entrar num tópico chamado semelhança de triângulo. Certo? Nós vamos entrar em semelhança de triângulo, tá? Eu vou explorar isso mais para frente, mas só vou retomar uma ideia rapidinho que é a seguinte, tá? Ó, se você tiver dois triângulos, né? Que possuem os mesmos ângulos internos, alfa, ó, beta aqui em cima, gama aqui embaixo e gama aqui embaixo, tá? Dois triângulos que possuem os mesmos ângulos internos, né? Então, eles não precisam ter as mesmas medidas, né? Não precisam ter as mesmas medidas, né? Isso aqui pode ser Azinho, isso aqui pode ser uma outra medida, Azão. Isso pode ser Bzinho, isso aqui pode ser Bzão, né? Czinho, Czão. Certo? Bom, então se dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, eles não precisam ter as mesmas medidas, né? Eles são triângulos proporcionais. Joia, proporcionais. E é isso que vai originar a semelhança de triângulo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né? Então, ó, posso fazer assim, Azinho está para Zão, assim como Bzinho está para Bzão, assim como Czinho está para Czão, né? Eu poderia montar aí regra de 3, né? Resumindo, poderia montar as regras de 3, fazendo a comparação entre esses lados. Porque os dois triângulos são proporcionais, tá certo? Os dois triângulos são proporcionais, tá? Então, isso não são triângulos congruentes, tá, gente? Isso são triângulos proporcionais, beleza? Desenhe bem maior o outro, né? Para você ver que é um triângulo maior que esse, tá? Então, os triângulos são proporcionais e eu posso fazer, então, a semelhança de triângulo. Joia, né? A gente vai entrar nisso, inclusive, na próxima aula, né? O que eu quero te mostrar agora, pessoal, é o seguinte. São os casos de congruência de triângulos, né? Triângulos congruentes são triângulos exatamente iguais. É o mesmo triângulo, tá? São dois triângulos exatamente iguais. Eles têm os mesmos ângulos e os mesmos lados, tá? Então, triângulos congruentes, né? Ó, esse tópico que eu vou abrir rapidão com vocês aqui, congruência de triângulos, são triângulos exatamente iguais, tá? Então, são triângulos... Professor, Ó, pode falar, opa. eu acho que você colocou ali embaixo do zinho A maiúsculo, né? Ô, caramba, cara, não, valeu, obrigado aí. Azinho tá pra azão. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Obrigadão. Nada. Opa, vamos continuar aqui. Olá. Gente, se dois triângulos são congruentes, aí eles já são exatamente iguais, tá? São exatamente iguais, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de uma linha, duas linhas, ó, três linhas,
Três linhas, tá? Esse lado igual a esse aqui igual a esse, e esse aqui igual a esse aqui. Pronto. Aí esses são triângulos congruentes, né? Eles têm os ângulos iguais e também têm os lados iguais, tá certo? Então é sobre isso que eu vou comentar com vocês bem rapidinho aqui, tá? Isso não tem no nosso material, tá? Isso não vem em grande parte dos materiais mais hoje em dia, né? Isso já foi cobrado muito mais antigamente, tá? Mas é só para você conhecer essas ideias, né? E volto a dizer, galera, de vez em quando, bem de vez em quando, aparece alguma prova ali, né? Ano passado eu vi uma prova isso, tá certo? Então eu vou comentar com você rapidão, tá? Bom, o que você tem que saber para descobrir se dois triângulos são exatamente iguais, tá certo? Gente, quando eu falar exatamente iguais, eu podia falar congruentes, tá joia? Então eu vou falar assim, dois triângulos são iguais, né? Não são proporcionais, tá? Você tem alguns casos aqui que você pode analisar, né? Vamos analisar o primeiro caso. Primeiro caso, pessoal, a gente usa algumas siglas aqui, né? A gente chama assim, ó, LLL, certo? Que é o caso lado, 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 tá? Vamos lá. Cara, se você tem dois triângulos, olha como é que funciona esse conteúdo, gente. Se você tem dois triângulos e você verifica que os dois triângulos, né, têm os mesmos lados, os três lados iguais, acabou. Os dois triângulos são exatamente iguais, beleza? São congruentes, tá certo? Não tem como, né, você pegar dois triângulos, né? Os dois têm os mesmos lados e eles são diferentes? Não, eles já são exatamente iguais, tá certo? Beleza? Você pode girar ele, né? Tal, né? Mas eles são exatamente iguais, tá? Então existe esse caso, LLL, isso é bem fácil de ver, né? Se dois triângulos têm os três lados iguais, pronto, eles já são congruentes, certo? Agora que vem os outros casos, né? Que são, aqui são mais interessantes para a gente analisar, tá? Nós temos aqui, pessoal, vou colocar numa sequência lógica, o LAL, tá? Significa lado, ângulo, lado, tá? E justamente esse A está no meio desses L's, não é à toa isso, tá? Se você verificar que em dois triângulos, né, você tem um lado, ó, um lado, um ângulo no meio desses lados, tá? E o outro lado, beleza, são iguais, ó, você verificou dois triângulos e eles possuem um lado, um ângulo e um lado, nessa ordem, exatamente iguais, você já pode falar, nem precisa verificar mais nada, entende? É o suficiente. Você vai afirmar, os dois triângulos são exatamente iguais. Beleza? Nem precisa afirmar mais nada. Então, essas são condições suficientes para você entender se dois triângulos são exatamente iguais, se são congruentes. Certo? Assim que funciona, tá? Esses casos de congruência. Verificou que isso acontece? Acabou. Os dois são exatamente iguais, tá? Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo do meio e lado. Pronto. Acontece em dois triângulos, mesma coisa, os dois já são exatamente iguais, tá? Nós temos aqui o caso ala, né, a gente chama assim, tá? Agora é ângulo, lado e ângulo, beleza? E você tem que verificar isso também nessa ordem, né? Um lado no meio dos ângulos, agora, ângulo, lado e ângulo, beleza? Se você verificar isso, também é o suficiente, os dois triângulos são exatamente iguais, aí é tudo igual, né? São congruentes, tá? Deixa eu usar esses desenhos aqui, meu, para eu mostrar isso aqui para você. ALA. Então, se você tiver ângulo, lado e ângulo, né? Beleza? Pronto, ó. Começa aqui de uma linha, seguida de duas linhas. Se você verificar ângulo, lado e ângulo, né? Um lado no meio dos ângulos, tá certo? É o suficiente para você dizer, pronto, verificou que isso acontece, os dois triângulos já são completamente iguais, né? Tudo igual, congruentes. Tá joia? Esse ângulo, lado e ângulo. Tá bom? Temos mais um caso, tá? Que é o LAAO. Né? Estou colocando todos aqui, viu? Que existem, tá? Temos o caso LAAO, beleza? Se você verificar que isso acontece, né? Os dois triângulos também são exatamente iguais. Como é que funciona esse caso? Esse caso é lado, ângulo, tá? E ângulo oposto. Beleza? Lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, vou mostrar como é que funciona esse caso aqui. Quarto caso.
é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, você vai ter o seguinte, ó. Acho que dá para usar isso aqui fazendo assim. É lado, ângulo e ângulo oposto. Olha lá, lado, ângulo e o ângulo oposto. Tá? Vou botar assim, né? Beleza? Se você verificar lado, ângulo e ângulo oposto, tá joia? Também é o suficiente para você afirmar. Pronto. Os dois triângulos já são completamente iguais. Tá? Beleza? E temos um quinto caso, né? Esse aqui é um caso que às vezes também alguns materiais não mostram, né? Mas esse vale a pena e é bem simples de entender, tá? Esse quinto caso e último caso, que a gente chama de HC. Né? HC, galera, eu vou chamar isso aqui, né? Hipotenusa e cateto. Tá? E aí, claro, né? Que se eu falar hipotenusa e cateto, só vai fazer sentido se eu estiver falando de um triângulo retângulo. Tá joia? E aí só vai fazer sentido se eu estiver falando de um triângulo retângulo. Tá? Como é que vai funcionar esse caso HC? Aí, ó. E esse vale a pena você saber, bem óbvio até, mas vale a pena a gente fazer esse pensamento, né? Que é o seguinte, ó. Se um dos ângulos for 90 graus, então é triângulo retângulo. Né? Vou colocar aqui, ó. Triângulo retângulo. Pronto. Se o triângulo é retângulo, galera, tá? E você sabe, né, que a hipotenusa e um dos catetos são iguais, tá, ó, a hipotenusa, né, e um dos catetos são iguais, né, acabou, né? O triângulo vai ter que ser exatamente igual, não tem como ele ser diferente, tá certo? Porque, né, se você aplicar o Pitágoras aqui, se você aplicar Pitágoras, você vai achar esse lado x, né? E se ele tem dois lados iguais aqui no triângulo retângulo, né? Você vai aplicar Pitágoras, não tem como você achar algo diferente, né? Você vai achar também, né, o mesmo valor, x, tá? Então, no triângulo retângulo, se ele tiver um dos catetos e a hipotenusa, tá? Né, iguais, tá certo? O outro, né? Beleza? Se eles tiverem hipotenusa e catetos iguais, eles já são completamente iguais. São triângulos congruentes. Beleza? Sempre vai acontecer. Ok? Então, esse estudo aqui, pessoal, é para você identificar triângulos que são exatamente iguais. Triângulos congruentes. Tá certo? Existem esses casos, né? O nome desse estudo se chama congruência de triângulos. Beleza? Serve também, serve também, serve também. Aqui poderia ser cateto, cateto, né? Beleza? Se você tiver dois catetos iguais, a hipotenusa vai ter que ser igual, né? Então aqui a gente podia chamar, né? É que geralmente os livros colocam assim, né? Mas também serviria, claro, né? Se dois catetos são iguais, não tem como a hipotenusa ser diferente, certo? Então poderia ser cateto, cateto, tá? Dois lados do triângulo retângulo iguais, né? Aplicando Pitágoras, o outro já sai exatamente igual, não tem como sair diferente. Tá certo? Perfeita observação. Beleza? Então, dois lados iguais, né? Em dois triângulos retângulos é o suficiente. Pronto, cara, os dois vão ser iguais. Né? Beleza? Agora, se tiver um lado só em comum, só um lado em comum, aí você não vai poder afirmar nada, né? Sem conhecer mais nada, entende? Tá certo? Gente, esses são casos de congruência, tá? E o que eu quero deixar bem claro para você? Aqui não existe um caso chamado ângulo, 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 né? Não existe, certo? Porque se dois triângulos tiverem os mesmos ângulos, os três ângulos iguais, eles não precisam ser iguais, né? Aí eles vão ser proporcionais, tá certo? Zaquini, pode acontecer deles terem os mesmos ângulos e os mesmos lados? Pode, né? Eles são exatamente iguais, tá certo? Mas se eles tiverem os mesmos ângulos internos, isso não significa muita coisa, né? Porque eles podem ser proporcionais. Significa isso, eles são proporcionais, né? Aí é válido fazer a semelhança de triângulo, tá? Mas falar a congruência sobre congruência só em relação aos ângulos não tem como, né? Prof, mas não faz mais com esses termos congruência. Aqui, eles são exatamente iguais aqui, né? Então, se você verificar isso, né? É que os lados são exatamente iguais. Tipo assim, por 3, 4, 5. Esse aqui é 3, 4, 5 também. Né? Então, se você verificar que eles são congruentes, eles já são todos iguais. Né? Os lados iguais, tudo igualzinho.
Beleza? Perfeito? Você já verificou que é a mesma coisa, né? Tá? Ok? Então, deixa anotado só essa parte de congruência, né, moçada? Eu não acho que isso vai ser cobrado muito aí, né? De você, tá? Mas tinha uma questãozinha, cara, que a menina me trouxe, tá? De geometria plana, não cobrava só isso, tá? No exercício. Mas a gente verificava esse ala, se eu não me engano. Era ângulo, lado e ângulo. Aí a gente já via, né? Aí ela falou assim, nossa, mas por que eu podia afirmar que aqueles dois eram iguais, né? Aí você completava o triângulo tudo igual. É porque caía nesse caso, ângulo, lado e ângulo. Tá? E os dois triângulos que tinha no exercício dela lá, a gente podia afirmar que eram exatamente iguais, era tudo igual. Beleza? Então é só um reconhecimento, tá, de triângulos congruentes, exatamente iguais. Perfeito? Ah, sim, isso. Aquela relação de colocar K é quando a gente faz semelhança. Uhum. Beleza? Eu vou mostrar hoje, inclusive, tá? Daqui a pouco, sobre a semelhança, né? Que a gente pode fazer quando a gente compara com área e com volume, né? Isso aí eu vou passar na aula de hoje, tá? Beleza? Então deixa eu ver na sequência aqui. É isso, inclusive. É isso agora. Vai lá. Galera, congruência, triângulos exatamente iguais, tá? Triângulos proporcionais, eles só têm os mesmos ângulos internos, só isso. Então eu posso fazer aqui semelhança de triângulo, tá? Ok? Vou abrir um pouquinho mais sobre a ideia de semelhança aqui, apesar de que a gente vai entrar nisso ainda, né? Mas algumas ideias aqui eu vou expor nessa aula de aprofundamento, tá? Porque a gente não vai praticar na aula da apostila, tá? Nessa aula de agora, né? Que vai ter essa semana, essa sexta. Então, vou deixar aqui nessa aula algumas ideias, ó. Galera, vamos revisar essa partezinha que é bem tranquila, tá? Que é o seguinte. Quando você tem aqui, né, a semelhança de triângulo, tá? São triângulos que têm os mesmos ângulos internos, beleza? Você também pode, tá, pessoal, comparar não só os lados, né, ó. Os lados são proporcionais, né? Então, isso cria proporção é regra de 3, né? Mas isso também, pessoal, pode envolver, tá? Vou colocar algo para você que é o seguinte. Isso pode envolver perímetro, tudo bem? Então, se você quiser comparar, né, ó, lados, tá? Você também poderia comparar lados, tá, com perímetro, tá joia? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá? Deixa eu só fazer um maior aqui. Vamos lá. Então, ó, dois triângulos que são proporcionais, né? Tem os mesmos ângulos internos, tá? Tá muito diferente um do outro aí? Tá, né? É. Ó, dois triângulos que são proporcionais. Tá? Eles não precisam... Pronto, então eles são proporcionais, tá? Eles têm as medidas, né? Que estão em proporção, né? Posso fazer semelhança de triângulo, seria fazer regra de 3, tá? Eu poderia, pessoal, comparar, tá? O lado deles, ó, tá? O lado deles, beleza? Também com o seu perímetro, tá? Com o seu perímetro. Aí eu vou só usar uma letra que a gente sempre vai usar aqui, tá, gente? Ó, geralmente na geometria plana, quando a gente fala P, tá? É porque a gente está falando de semiperímetro, né? Semiperímetro, certo? E quando a gente usa 2P, porque a gente está falando de perímetro, é que as fórmulas acabam usando isso, desse jeito, né? Tá? Então as fórmulas acabam usando isso, né? P para semiperímetro, né? Não estou querendo enganar ninguém, mas é assim, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever mesmo, tá? Vou escrever perímetro ali, tá joia? Só para você lembrar aqui, né? Por isso eu não vou botar a letra P, senão alguém vai achar que eu semiperímetro, que também daria certo, na verdade. Né? Mas eu vou lembrar você assim aqui, ó. Você pode comparar os lados, tá, com o perímetro, beleza? Então, o perímetro, ó, chamar de 1 e 2, perímetro do triângulo 1, tá? Com o perímetro do triângulo 2, beleza? Perímetro, moçada, é a soma dos lados, né? É a soma dos lados do triângulo, tá certo? E perímetro é uma unidade de comprimento, certo? Perímetro é unidade de comprimento, tá? Então,
a semelhança, né? A regra de 3 você pode fazer normalmente, tá certo? Você pode fazer normalmente, tá? O que você também poderia comparar normalmente, né? Fazendo uma semelhança, né? Fazendo uma regra de 3. Você poderia comparar, galera, base e altura, né? Você poderia comparar base e altura, tá certo? Base e altura também, normalmente, regra de 3 simples, né? Tá? Basezinha tá para basezona, alturinha tá para alturona, certo? Isso aqui você pode comparar normalmente. Tudo medida de comprimento, certo? Tudo medida de comprimento. Tá joia? Bom, além disso, né? Aqui é semelhança de triângulo, tudo em relação a medidas de comprimento, tá certo? Comparar, tá? Medidas de comprimento com áreas ou medidas de comprimento com volumes, tá certo? É possível fazer isso. Tá joia? É claro que aí vai entrar, né? Em geometria espacial, quando falar de volumes ali, tá? Mas só a razão de semelhança, acho que vale a pena a gente entender aqui, para relembrar rapidinho, beleza? É bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Aqui são casos de semelhança com medidas de comprimento. Pode relacionar base, altura, comprimento, perímetro? Pode, né? Tudo medida de comprimento. Beleza? Regra de 3 simples, né? Agora vamos lá para as relações de semelhança, só que agora com dimensões diferentes, né? Então vamos lá, vou passar essa parte, tá? A gente vai praticar muitos exercícios aí de semelhança de triângulo, né? Uma partezinha bem tranquila aí da geometria plana. Vou só te mostrar aqui que também você pode fazer razões de semelhança, né? Comparando áreas, tá? E volumes. Acho que eu já vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, galera, eu vou desenhar um cone aqui, né? Tridimensional, tá? A gente não vai estudar geometria espacial ainda, mas é bom para a gente só visualizar, né? Então vamos lá. Ó, eu vou ter o conezinho, tá? Que é esse de cima aqui, ó. Esse tá em vermelho. E o conezão, é o que está em preto, né? O desenho primeiro, tá? É o conezinho e o conezão. Beleza? Não sei se dá para ver a diferença do vermelho aí. Mas vamos lá. Olha o que você poderia fazer, né? Ah, se eu analisasse, ó, né? Se eu analisasse aqui, ó, esse triângulo, né? Que seria a secção meridiana, né? O plano que passa no meio, tá? Do sólido. Eu poderia comparar assim, né? Ó, alturinha com basezinha, né? E aí, alturona com a basezona. Desculpa. Raio, né? Chamar de Rzinho, né? Que seria o raio do cone pequenininho, né? Tá? E a alturona com o raio do grandão? Poderia, né? E isso ia ser uma regra de 3. Simples, né? Medidas de comprimento, altura e raio, né? Tudo medida de comprimento, certo? Pronto, poderia fazer isso, tá? Galera, você poderia também fazer o seguinte, ó. Altura e o diâmetro, né? Altura e o diâmetro. Seria equivalente, né? Tá certo? E aparecer aqui 2R, né? Vai cortar o 2, tá? Então, você, com medidas de comprimento, você pode fazer a semelhança, então, tranquilamente, né? Tudo medida de comprimento, tá certo? Não tem nada você precisa fazer mais, só a regra de 3. Ah, Zaquim, se eu quisesse usar aqui, ó, né, ó, esse azinho, tá vendo? Com esse azão aqui, ó, né? Poderia usar? Poderia, né? Medidas de comprimento, tá? São figuras proporcionais, né? Eu poderia botar assim, né? Azinho, azão, né? Pronto, beleza? Tudo medidas de comprimento. Tá. Agora, se a gente quisesse comparar, por exemplo, né? Vou pegar uma medida de comprimento e uma de área, tá? Poderiam ser algumas aqui, né? Vou usar, por exemplo, ó, o Hzinho, tá? E essa área da base aqui, beleza? Que eu vou chamar de A1, tá? Depois eu vou comparar, então, com o Hzão, né? Que seria a outra altura. E essa área da base, eu vou chamar de A2, beleza?
Então, eu posso fazer essa comparação, né? Hzinho está para Hzão. Tá? Eu vou montar a regra de 3 assim, ó, nas colunas, né? Hzinho para Hzão, tá? Área 1 para área 2. Área 1 para área 2. Beleza? Então, tá aí. Cara, você pode fazer isso, né? Sem problema nenhum. Tá joia? Só que você tem que lembrar que isso aqui, nessa coluna, né? A altura era uma medida de comprimento, né? Estaria, sei lá, em metros, por exemplo, né? E isso aqui é a área, né? Então, isso aqui estaria, por exemplo, em metros quadrados. Tá certo? Então, você não pode comparar, né, dessa forma direta, né? Seria equivalente a perguntar para você assim, né? Quantos metros existem em 100 metros quadrados? Como é que responde uma coisa dessa, né? Uma medida de comprimento, outra de área. Tá certo? Não tem como eu comparar isso. Né? Tantos metros são quantos metros quadrados? Pô, eu não estou transformando unidade, né? Eu estou comparando, certo? Fazendo uma proporção, né? Não tem proporção para isso, tá? E você vai lembrar o seguinte, só para te ajudar a lembrar. Essa razão, tá? Que era unidimensional, né? Que era comprimento, tá? Se eu elevar isso ao quadrado, tá certo? Aí vai ser possível, aí vai ter sentido comparar isso, né? Com algo bidimensional aqui, né? Tá? Com área, tá? Beleza? Então, as razões dos comprimentos você leva ao quadrado para comparar isso com área. Tá joia? Aí tem gente que explica isso de um outro jeito ainda, né? Aí a pessoa bota aqui igual a K, né? Ó, dá pra fazer assim, ó. Isso aqui tá para cá. Aí quando você falar de área, aí vai ser o K ao quadrado, né? Beleza? Ou seja, aí você verifica, né? Se eu pegar essa razão aqui, ó, e levar ao quadrado, eu cheguei na área. Mesma coisa, né? Tá bom? Mas coloca assim, né? Na conta você já monta assim, ó. Eleva onde está o comprimento ao quadrado, então comparou com a área, de boa. Beleza? Vem disso aqui, né? Chama razão de semelhança. Tá joia? Beleza? É a mesma coisa isso com aquilo ali, né? Se eu levasse isso ao quadrado, ficaria K ao quadrado, aí igualaria, né? Isso ao quadrado tem isso. Tá? Beleza? Nós podemos também comparar, né? Comprimento com volume. Tá? Então agora vamos fazer assim, ó. Para a gente entender, ó. Volume 1, né? E volume 2. Volume do conezinho e volume do conezão, né? Beleza? Então posso fazer. Não precisava ser altura, né, galera? Podia ser raio também, né? Rzinho, Rzão, tá? Então vou mudar aqui só pra gente ver que podia fazer com alguma outra medida, né? Tá? Vou comparar as duas figuras proporcionais, tá? O conezinho e o conezão. Então, Rzinho tá para Rzão, né? Podia usar essa se eu quisesse. Só pra gente ver algo diferente aqui. Volume com volume, né? Volume com volume. Tá? E vamos lá, né? Cara, isso aqui está em metros, por exemplo, né? O raio é uma medida de comprimento, volume é uma medida de volume, tá certo? Aí isso aqui vai ter metros cúbicos, né? Beleza? E aí, para eu fazer a comparação, é a mesma lógica, tá? Não tem sentido perguntar quantos metros existem, né? Em 200 metros cúbicos, né? Não tem sentido. Então, se eu levar aqui ao cubo, tá certo? Aí eu posso fazer a comparação dessas duas dimensões, tá joia? Então, eu posso comparar também, ó, comprimento, tá? Com volume. Beleza? Ok? Então é possível fazer isso. Tá joia? Então, essas são medidas, né, de comprimento com área e de comprimento com volume. Beleza? Isso aí tem caído bastante em prova atualmente, né? Tá certo? Claro que quando a gente falar de geometria plana mais para frente, eu vou revisar. Quando falar de geometria espacial, também eu vou acabar revisando. A gente vai acabar fazendo exercícios lá na geometria espacial, né? Usando isso aqui. Beleza? Então, isso aqui são razões de semelhança, né? Ok? Bom, vou comentar um pouquinho aqui sobre polígonos, tá? Polígonos, vou voltar para a geometria plana só, né? Vou comentar aqui um pouquinho sobre polígonos inscritos e polígonos circunscritos, tá? E aqui existem algumas ideias, alguns teoremazinhos, tá? É importante a gente saber, beleza? Então, a primeira parte da aula, na verdade, pessoal, seria a congruência de triângulo, tá? E razões de semelhança de triângulos, beleza?
Vamos agora aqui, então, para uma parte de polígonos inscritos e polígonos circunscritos. Né? Vamos lá. Vou colocar aqui o segundo tópico, polígonos inscritos, circunscritos. Bom, vamos começar fazendo um pensamento que é assim, ó. Pessoal, vocês acham que todo triângulo é inscritível e circunscritível em uma circunferência? Sim ou não? Será que todo triângulo ele pode ser inscrito numa circunferência? Né? Vou botar o triângulo dentro da circunferência. Ou o triângulo pode ser circunscrito a uma circunferência, né? Será que todo triângulo pode ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência? O que vocês acham aí? Sim, beleza? Todo triângulo, pessoal, você pode inscrever uma circunferência ou circunscrever uma circunferência. Tá? No triângulo isso sempre vai dar certo. Tá? Em triângulo sim, beleza? Tá. Mas quando a gente vai para quadrilátero, né? Passou do triângulo, cara, né? As coisas já mudam, né? Quando a gente vai para quadrilátero, esse é bom também a gente saber as regras, tá? Será que todo quadrilátero é inscrito ou circunscrito numa circunferência? Certo? Todos os quadriláteros eu consigo, né, fazer eles inscritos e circunscritos numa circunferência? Aí a resposta já é não. Tá? A resposta já é não, né? Então a gente consegue verificar isso numa boa, rapidinho, né? Cara, se eu desenhar aqui, né, um paralelogramo, certo? Pronto, paralelogramo, né? Nunca vou conseguir fazer uma circunferência circunscrita a isso aqui, né? Se eu fizer isso aqui, cara, né? Nunca vai ser uma circunferência isso. Certo? Que vai ser uma elipse, né? Algo assim. Tá joia? Circunferência não vai ser. Tá? Será uma elipse, né? Beleza? Então vamos lá. Existe uma regra, tá? Existe uma regra para o quadrilátero ser inscrito e para o quadrilátero ser circunscrito, tá? Uma dessas regras a gente já passou, né, por essa regra. Tá? Acho que a gente já passou pelas duas, se eu não me engano, tá? Vou colocar para vocês aqui, ó, beleza? Então, ó, a gente tem o teorema do quadrilátero inscrito. A gente chama assim, ó, teorema do quadrilátero inscrito, tá? O teorema do quadrilátero inscrito, gente, ele é bem facinho de entender. Esse aqui eu tenho certeza que a gente já viu, né? Mas só para a gente retomar essa ideia aqui, rapidinho, o que tem que acontecer? A soma de dois ângulos opostos tem que dar 180, certo? Se a soma de dois ângulos opostos dá 180, beleza? Pronto. O quadrilátero ele pode ser inscrito na circunferência. Joia? Você não precisa verificar, galera, né, os outros dois ângulos opostos. Porque se aqui já deu 180, então a soma dos outros dois vai dar 180. Tá certo? Verifica só uma coisa aqui, né? Pega dois opostos e verifica. Tá? Não precisa comparar os outros dois, não. Beleza? Então, se essa soma aqui, né, ó, alfa mais beta, der 180, se isso acontece, o quadrilátero é inscritível na circunferência, né? Daqui, como é que a gente verificava isso aí mesmo, né? A gente verificava isso assim, galera. Né, ó. Se o beta, né, é esse ângulo, então o beta, ó, ele está oposto a esse arco todo aqui, né? Ó, certo? Ó, o arco, né? Que o ângulo beta enxerga. É o dobro, né? 2 beta, certo? Beleza? Ângulo, o arco é o dobro. Né? Ângulo alfa, então todo esse arco aqui, então, é 2 alfa, certo? 2 alfa mais 2 beta é 360. É a volta inteira. 2 alfa mais 2 beta é 360, então alfa mais beta é 180. Certo? E aí, se isso acontece, o quadrilátero é inscritível. O quadrilátero pode ficar dentro, né, de uma circunferência. Tá? E vamos lá. Quando que um quadrilátero pode ser circunscrito, né, numa circunferência? Quando que o quadrilátero pode ser circunscrito? Aí, pessoal, quadrilátero circunscrito, ó. Quadrilátero
circunscrito. Isso aqui é um nome, tem um nome, é teorema de Pitot, chama isso aqui, né? Mas ninguém vai te perguntar o nome. Vamos lá. Esse aqui é mais difícil de desenhar, hein, cara? Ele é tudo maior, né? Mais ou menos, né? Ó, pessoal, aqui é um quadrilátero, tá? Que está circunscrito, né, a uma circunferência. Eu posso fazer essa leitura de duas formas, né? O quadrilátero está circunscrito, né? Ou a circunferência está inscrita, certo? Depende de quem eu falo primeiro, né? Se eu falar quadrilátero, ele está circunscrito. Se eu falar circunferência, ela está inscrita. Joia? Então vamos lá. Quando que um quadrilátero, né, pode ser circunscrito a uma circunferência? Beleza? Aí a prova disso, galera, tá? É se a soma dos lados opostos são iguais, tá? Então, se eu chamar aqui de x, ó, aqui de y, beleza? Aqui de z, aqui de w, tá? Para o quadrilátero ser circunscrito, tá? Para conseguir, né, fazer um quadrilátero circunscrito, para ele ser circunscritível, né? Então, x mais y deve ser igual a z mais w, tá? Bom, dá para demonstrar isso aqui? Bem rapidinho até, beleza? Então vamos lá, como é que funciona essa ideia aqui? Mostrado, ó, a gente vai entrar nessa parte aqui, tá? Uma linha futura, tá? Aí eu vou comentar porque é um caso de polígono escrito, né? Circunscrito, né? Quer dizer, tá joia? Então é o seguinte, ó, você tem aqui pontos de tangência, tá? Pontos de tangência, né? Vai tocar uma vez só, tá certo? Né? Essa reta com a circunferência. E aí, sempre que você tem isso, pessoal, tá? Ó, essas medidas que saem de pontos tangentes e se encontram, né, em um ponto externo, sempre serão iguais. Tá beleza? A gente vai se aprofundar mais nisso, tá? Deve ser semana que vem, já, se eu não me engano, tá? Então, ó, se aqui vale Azinho, aqui vale Azinho, tá? Se esse pedaço vale Bzinho, aí esse pedaço vale Bzinho. Sempre vai ser igual. Dois pontos que se tangenciam e se encontram num ponto fora, né? São dois segmentos iguais, tá? Czinho, Czinho, beleza? Vou chamar isso aqui de Dzinho, aí isso aqui vale Dzinho, tá bom? Perfeito? E aí, o que você pode falar, né? Bom, ó, o Y, né? Ele vai ser B mais C, tá? O W é A mais B, né? Deixa eu trocar as cores aqui para não confundir. Putz, cara, quem que eu chamei de X? Eu chamei de X aqui em cima? Ou não? Apaguei e esqueci, velho. Onde que era o X, gente? Será que era aqui? O que eu tinha feito? Enfim, ó. Tinha feito isso aqui, ó. Era isso que eu tinha feito, será? Troquei? Que burro que eu fui agora, né, velho? Fui colocar a letra lá, apaguei todas. Bom, mas pode ser assim, por exemplo. Tá, gente? Beleza? Soma dos ângulos opostos. X era no AD. Ah, tá. YBC. Beleza, valeu. Obrigado. Só se você estiver copiando junto comigo aí, senão eu vou mudar, né? X era aqui, então. X, Y. É isso, né? Z, W. É isso. Acho que era isso. Ah, tá. Beleza. Gente, ó, então, a soma dos lados opostos, tá? X mais Y, tem que ser igual à soma, né, de W mais Z. Tá, beleza? Aí você pode verificar isso, né, na conta, tá? Só trocando, tá? O que é o X? É A mais D. É, ó, o X é A mais D, beleza? O Y, né, vai ser D mais C, tá? D mais C, beleza? O Z é C mais D. E o W é A mais D. Tá? Só se você quiser ver de onde veio a demonstração, tá joia? E aí, se você somar dos dois lados, né?
Dos dois lados, você vai ter aí, tá aqui, A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D. Aí você demonstrou, né? A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D. Tá certo? Então, para isso acontecer, ó, para o quadrilátero ser circunscritível na circunferência, tá? A soma dos lados opostos, ou seja, x mais y, né? Deve ser igual a z mais w. Beleza? Ok? Aí, essa é a condição para o quadrilátero ser circunscritível. Tá joia? Eu tenho um resuminho disso aí, né? Que eu vou mandar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem ali. Vai para por cima aqui. Dá para ver, sim, prof. Dá para ver, né? Ah, tá. Beleza, então. Tranquilo? Quadrilátero, galera, tá? Para quadrilátero existem essas regras, para ele ser inscritível ou circunscritível, tá joia? Aí vamos falar um pouquinho ainda de polígonos inscritos e circunscritos, tá? Bom, o que eu quero comentar com você aqui, ainda sobre esses polígonos, né? Agora são algumas informações um pouco mais básicas, né? Não são teoremas, assim, mas são informações importantes aí. Vamos lá. Galera, o que a gente tem o costume de fazer, né? Quando a gente fala aí de polígonos inscritos ou circunscritos, tá? Bom, quando uma questão de vestibular cobrar isso de você, né, parece que eles vão cobrar os polígonos regulares, tá certo? Claro que ele pode botar um polígono sem ser regular, né? Lembrando, polígono regular tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, né? Então, vamos usar algumas informações aqui, tá? Sobre polígonos inscritos ou circunscritos, tá? Galera, em primeiro lugar, se você quiser até anotar aí, tá? Todo polígono regular, tá? Que tem lados iguais e ângulos iguais, todo polígono regular, ele pode ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência. Tá joia? Todo polígono regular. Se ele for regular, vai dar certo. Beleza? Asa, se ele não for regular. Cara, se ele não for regular, né, gente? Aí você já sabe, por exemplo, que a partir do quadrado, né, você não vai poder afirmar isso. Tá certo? O triângulo sempre vai ser. Mas a partir do quadrilátero, desculpa, eu falei quadrado, né? A partir do quadrilátero, tá certo? Você sabe que já não tem regra. Não é sempre. Tá joia? Para o quadrilátero tem essas regras. E essas regras são importantes você decorar. Tá? Mas a partir de 4 lados, se ele for irregular, aí não vai ter nenhuma regra, tá? Mas todo polígono regular pode ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência, tá? Pentágono, hexágono, né? Todos. Tá joia? Vamos a algumas observações aqui, né? Se o polígono for irregular, beleza. Eu vou poder, então, ó, inscrever esse polígono em uma circunferência? Pode, tá? Vou fazer com pentágono e hexágono, tá, gente? Alguns raciocínios que eu quero fazer aqui, ó, com você. Se a gente botasse quadrilátero e triângulo, acho que ia ficar um pouquinho mais simples, né? Vou fazer aqui com um pentágono, ó, só pra gente ver. Tá? Vou fazer com hexágono também. Então, vou fazer um pentágono e um hexágono inscritos. Eles estão dentro, tá? Eles também poderiam ser circunscritos aqui pra gente. Regular, tá, gente? Tô falando de polígonos regulares, né? Acho que o meu desenho não tá muito regular, mas imagina aí que são polígonos regulares. Beleza. Nossa, mano. Faz um desenho melhor que o meu aí, né? Não deve ser nada difícil fazer melhor que o meu, né? Vou fazer meio rápido aqui. Ó, galera, ó. Então você tem aí um pentágono, tá? Regular, e um hexágono regular. Alguns raciocínios que a gente vai fazer aqui, tá? Se ele é regular. Olha só, a gente tem uma ideia chamada de ângulo central. Ângulo central de um polígono regular, né? O que é o ângulo central de um polígono regular? É quando você liga do centro até cada um dos vértices, tá? Aqui é uma ideia bem simples, né? Se você ligar do centro até cada um dos vértices, aí o polígono é regular, tá, galera? Com certeza, esses ângulos são todos iguais, né? Esses ângulos que eu digo
Então, é isso daqui, né? O polígono é regular, claro, esses ângulos serão todos iguais. Tá joia? Então, vamos lá. Você já aprendeu, né, a achar quais são os ângulos internos, né? Quais são os ângulos internos, certo? De um polígono, né? Ângulo interno, seria isso, né? O ângulo aqui em cada vértice, né? Isso são os ângulos internos, tá certo? A gente aprendeu na aula de polígonos. Agora, nós temos também esse ângulo que é chamado de ângulo central, tá? O ângulo central. Essa eu descobrir esse alfa aqui, por exemplo. Né? Então, pessoal, para achar esse ângulo central é muito simples, né? Tá certo? A volta inteira vai ser 360, certo? Se eu dividir aqui em 5 pedaços iguais, então simplesmente, né? O alfa é 360 sobre 5. Beleza? Só pegar 360 e dividir pela quantidade de ângulos centrais que você tem aqui no polígono regular. Bem simples de entender isso, né? Eu quero descobrir esse alfa daqui, ó, né? Esse alfa é só pegar 360, tá certo? E dividir por 6. Tá joia? E eu descobri um ângulo central de um polígono regular, tá? A observação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Aqui dá 60 graus, né? Aqui dá 60 graus, certo? Então, moçada, é só o hexágono regular que é formado por triângulos equiláteros, tá certo? Então, aqui vale 60 graus, né? E, claro, isso aqui é raio, né? Estou ligado do centro até o vértice, é o raio da circunferência, aqui é raio, tá certo? Então, aqui vai ser 60, aqui vai ser 60 também, né? Ele vira isósceles, né? Virou equilátero, tá joia? E aí é todo mundo igual, né? Beleza? Ó, tudo igual, tá? Todos os ângulos são 60 graus. Então, o hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, certo? O hexágono regular, né, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, joia? Qualquer outro polígono, pessoal, qualquer outro polígono, tudo bem que você vai poder formar triângulos também, né? Sempre que você ligar do centro até os vértices, você vai formar um monte de triângulo, tá? Só que esses triângulos aqui já não são mais equiláteros, tá certo? Eles são triângulos isósceles, né? Por que isósceles, né? Porque se eu ligar do centro até aqui é raio, se eu ligar do centro até aqui é raio. Beleza, então esses dois ângulos são iguais, né? E se eu quisesse descobrir qual é o valor desses dois ângulos aqui, ó, vou chamar de x, certo? Dá pra gente descobrir, né? Se eu pegar 360, né, e dividir por 5, tá certo? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 72, é isso, né? Certo? Então, gente, 72 graus é esse alfa, né? Aí eu fecho um triângulo aqui, certo? Vejo quanto falta para 180, né? E isso é 2x, né? 2x é quanto falta para 72 chegar em 180. Tá joia? Então, você pode ter essa ideia aqui, tá? Para os polígonos inscritos, né? Que não são hexágonos regulares, né? Só o hexágono regular é formado por triângulos equiláteros, tá? Qualquer outro polígono inscrito aqui, você vai formar triângulos, mas eles serão só triângulos isósceles. Tá, galera? Aí você pode achar o ângulo central, usando essa ideia bem simples, pegando 360 e dividindo pela quantidade de ângulos, tá joia? Aí você monta um dos triângulos, perfeito, e consegue achar já numa boa esse outro ângulo aqui, né? Esses dois aqui são iguais, igual em x. Tá certo? Beleza? Vale a pena fazer esse pensamento aqui, né? Sobre a ideia de ângulos, tá? Tudo bem? Claro que mais para frente também eu vou desenvolver algumas ideias sobre áreas, né? Mas deixa chegar primeiro a aula de área da apostila, né? Vamos com calma, na ordem. E aí quando a gente falar de áreas, mais para frente, aí tem mais teoremas, tem mais ideias envolvendo áreas de polígonos inscritos, tá? Beleza? Só queria fazer essa lembrança aqui dos ângulos, beleza? Por enquanto, tá bom? Ó, com certeza, né? Eu vou colocar aqui o triângulo regular, né? O triângulo equilátero, tá? E lembrar aqui, duas
duas formulinhas que a gente vai usar muito, né, em toda a geometria plana. Então, eu vou aproveitar para fazer o estudo do triângulo equilátero inscrito e circunscrito. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui, ó, vou relembrar rapidão o triângulo equilátero, né? Aí isso aqui bastante gente sabe, né? Acho que vale a pena relembrar. Então, ó, a gente sabe, né, pessoal, que todo triângulo... Deixa eu tomar uma água aqui. Tô. Até agora se me dê água, velho. Aí. Gente, nós sabemos que todo triângulo, ele é inscritível, né? Tá? Numa circunferência. Aí também circunscritível, né? Então, ó, vou fazer melhor isso aí. Todo triângulo é inscritível e circunscritível numa circunferência, certo? Então, vamos lá. Todo polígono regular vai ser, viu? Regular, né? Mas quando a gente fala de triângulo, todos são. Não precisa ser só o regular. Beleza. E a gente tem uma relação pronta aqui, né? Que a gente usa bastante, tá? Nesse conteúdo. Vamos ver aqui. Ah, não é no limite. Vai lá. Então a gente tem aqui, ó, a altura, né? Ó, a altura do triângulo equilátero, tá? Triângulo equilátero, tá joia? Ó, os lados são todos iguais, né? Os ângulos também, tá certo? E aí você tem aqui, ó, o raiozinho, né? Ó, chamar de raiozinho. O raio da circunferência inscrita, certo? E vou chamar aqui de raiozão o raio da circunferência circunscrita, né? Isso aqui também eu vou relembrar com vocês em aulas futuras, tá, gente? Mas acho que vale a pena, né? Já estamos falando de polígono inscrito, certo? Então, o raio da circunferência inscrita ao triângulo equilátero sempre vai valer 1/3 da altura, certo? E o raio da circunferência circunscrita, é o Rzão, ele sempre vai valer 2/3 dessa altura. Tá joia? Vale a pena lembrar isso, né, gente? Tá? Só que, acho que você deve saber, né, ou se você não sabe, agiliza muito vários exercícios de geometria plana. Agiliza uma infinidade de tipos de exercícios, tá, de geometria plana. Beleza? Aí pode anotar isso, usar isso a hora que você quiser. Tá? Você pode usar isso aqui, pessoal, em prova aberta. Tá bom, gente? Sem precisar demonstrar nada. Só lembrando aqui, ó, altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. E área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Não esquece que para a área fica L ao quadrado dividido por 4. Né? Altura, L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Isso aqui, pessoal, tem que saber. Né? Isso aqui vai agilizar muito várias questões de geometria plana que você vai fazer, tá? Ó, isso aqui, claro que vem por semelhança de triângulo, né? Não vou fazer aqui agora só nessa aula, tá? No futuro, nas aulas regulares, eu posso mostrar isso para vocês, tá certo? Mas também tem uma ideia, né? Que o baricentro divide de 2 para 1, né? Então, esse pedaço maior aqui tem que ser o dobro desse pedaço menor. Beleza? Então, a gente vai explorar um pouco isso aí, né? Numa aula futura também, tá? Eu planejei aqui mostrar rapidão para você, né, um pouco dessas sevianas, tá? Só um resuminho das sevianas, beleza? E também tem uma parte aqui de ângulos que eu queria passar. Então, vamos lá. Vou mostrar uma parte de ângulos primeiro aqui, então. Tá? Vamos lá, então. Deixa anotado isso aí, galera, viu? Isso aqui você vai usar bastante, né? Acho que você até, se duvidar, já sabia. Tá certo? Mas é sempre bom lembrar. Pode usar isso aqui à vontade, até em prova aberta.
tá? Que não tem problema não. Escreve essa relação, pronto. Tá uma relação válida aí. Beleza? Então vamos lá. Essas relações, pessoal, se você vai fazer uma prova aberta, você pode usar, tá, gente? Você não precisa demonstrar todas as relações que você, né? O professor que vai corrigir é de matemática, entende? Ele vê que você colocou lá, é 1/3 da altura no triângulo equilátero, né? Pronto. Pode usar. Ele também sabe disso com certeza, né? Vamos lá. Cara, eu tô meio engasgado aqui, não é possível, cara. Asa delta. Vamos falar aqui desse asa delta e do ângulo formado na ponta das estrelas. Né? Gente, isso aqui caiu em prova no passado, tá? Não é nem um pouco difícil de entender, beleza? Não sei se você conhecia já essa teoria, né? Eu tinha um videozinho na minha página mostrando isso aqui. Eu vou mostrar para você rapidão, tá? Quando você vê uma figura dessa aqui, certo? Isso aqui é um asa delta, né? Ou também você pode chamar isso aqui de um quadrilátero côncavo, né? Quadrilátero, tá certo? Côncavo, né? Tem essa concavidade aqui. Tá joia? Isso não é uma figura convexa, certo? Isso não é um polígono convexo. Tá joia? Mas você sempre vai saber que esse ângulo, tá? O ângulo da abertura, tá certo? Dessa concavidade, esse ângulo x, vai ser igual, né, à soma desses ângulos internos aqui. Beleza? Não queria que você decorasse isso aí, não, cara. Queria que você entendesse, porque é muito fácil de verificar isso aqui, galera. Aí você vai saber ver isso aqui qualquer hora na sua vida, tá? Se você precisar usar isso. Olha como é muito simples de entender isso, tá, gente? Pode botar esse negócio. É A mais B mais C. Olha como é fácil de entender isso aqui, galera. Só presta atenção, ó. Prolonga um dos lados, né? E o que você vai lembrar quando você falar de asa delta? Você vai lembrar só de ângulo externo, né? Ângulo externo é uma coisa que às vezes a gente esquece de ver, né? Ângulo externo. Prolonga um dos lados, beleza? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o externo. Ele vai ser A mais B. Esse ângulo externo é a soma dos outros dois internos, não é isso? Esse ângulo externo é a soma dos outros dois internos. Então, esse ângulo, cara, ele é A mais B. Beleza? Ele é a soma dos outros dois internos. Esse é A mais B. E aí, acabou. Olha aqui. Esse ângulo X, agora ele virou o externo, né? Agora o ângulo X virou o externo. Externo de quem? Desses dois internos. Perfeito? Esse ângulo X é o externo desses dois internos. Então, ele é a soma desses dois internos. Então, ele é A mais B mais C. É A mais B mais o C. Beleza? Uma questão de visualizar ângulos externos. Tá? Isso é o que muita gente chama de asa delta. Beleza? Bem facinho de entender, né? Tá, mas, claro, você decorou essa informação que nem é difícil de decorar, né? Esse ângulo X é a soma dos outros três. Beleza, né? Só para você entender de onde veio, tá? Veio de ângulo externo. Tá joia? Também vou passar para você aqui, tá? A gente chama, né, de ângulo... ângulos, ângulos nas pontas da estrela, né? Ângulos nas pontas da estrela. Aí vou te explicar um raciocínio que existe nessa parte, tá? Galera, só tomam cuidado no seguinte, né? Eu acho que em uma das listas que eu enviei para vocês, tinha isso, né? Tinha uma estrela inscrita na circunferência, né? Tá certo? E aí você via muito rápido ali, porque a circunferência estava inscrita, né? Na circunferência, tá certo? Você via que a soma dos ângulos na ponta das estrelas dava 180, tá? Só que eu quero te mostrar só um raciocínio, né? Porque sempre que você tiver... Ó, vou desenhar uma estrela meio diferentona aqui, ó. Tá? Sempre que você tiver esse tipo de estrela, né? Vou desenhar maior, para você ver os ângulos. Sempre que você tiver
esse tipo de estrela, tá certo? E não estou desenhando uma circunferência, tá vendo? É uma estrela qualquer, de tamanhos quaisquer aqui, tá vendo? Tá? Sempre que você quiser somar esses ângulos das pontas, ó, tá? Vou chamar aqui ó, de X, Y, Z, W e T. Né? Sempre esses ângulos das pontas, a soma deles dá 180. Sempre vai dar. Mas vou demonstrar para você ver, né? Não importa se essa estrela está inscrita ou circunscrita na circunferência, tá entendendo? Sempre vai ser igual a 180, tá? A soma dos ângulos das pontas. Acho que você sabia dessa informação, talvez. Né? Vamos só entender aqui, para não deixar isso muito abstrato, né? Pronto, isso aqui vai dar 180, beleza? Olha como é fácil de verificar isso também, gente, tá? Bem fácil de verificar isso. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Se você olhar, né? Vamos pegar aqui. Qual verso para a gente analisar? Tá, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, ó. Esse ângulo externo. Ângulo externo de quem, Zaquinho? Ó. Desse triângulo aqui, ó. Dá uma olhada. Beleza? Tá que deu para ver aí? Ó. A, B, C. Beleza? Esse triângulo, tá? Esse ângulo que eu pintei de vermelho aqui, ó, é o externo. Vou chamar de Azinho, tá? Azinho. Beleza? O que é esse ângulo Azinho que está aqui de vermelho? Ele é a soma dos outros dois internos. Então, ele é a soma de x mais z. Não é isso? E esse Azinho é a soma de x mais z. Beleza? Estão conseguindo ver daí, gente? Quer que eu dou uma aproximada aí? Eu tô achando que vocês não estão conseguindo ver, mas se vocês conseguirem ver... Eu consigo ver daqui, pô. Consegue ver de boa? Dá pra ver certinho. Ah, tá. É que eu tô vendo meu computador meio de longe, eu tô achando que não tá dando pra ver. Beleza, então, ó. Esse ângulo A é o externo, ele é x mais y. Ou x mais z, certo? Vamos escrever aqui? O A é x mais z. Beleza? Vamos lá. Esse ângulo aqui, ó. Vou pintar agora um outro ângulo, ó. Esse ângulo aqui, vou chamar de D. Tá? Esse outro ângulo que eu pintei agora aqui, vou chamar de D. E ele é o externo desse triângulo aqui, ó. Tá? Ele é o externo desse triângulo aqui, ó. Certo? Ou seja, esse ângulo B, que é esse externo, ele é a soma desses dois internos, ó. Esse mais esse, né? Olha, ó. Esse ângulo mais esse ângulo. Certo? Esse externo. Beleza? Então, esse B, ele é Y mais D. Ok? E aí, acabou. Gente, se você pegar A, que é X mais Z, né? O ângulozinho é X mais Z. Olha aqui, ó. X mais Z. Somar com B, que é Y mais T. Olha aqui, ó. Y mais T. E somar com esse W, esse triângulozinho, ó, AB. Tá vendo aqui? Esse triângulozinho. Aqui a soma dele dá 180, né? Tá certo? O que é o Azinho? X mais Z. O que é o Bzinho? Y mais C. Mais o W. Mais o W. Olha lá. 180. Beleza? Essa é a demonstração mais rápida que existe aqui. Ok? Você soma esse A com esse B, com esse W, e isso dá 180. Beleza? Por isso que a soma dos ângulos nas pontas, né, de uma estrela sempre vai dar 180 graus, tá, galera? Essa estrela aqui, eu nem botei ela inscrita numa circunferência. Beleza? Tem uma prova daqui que cobrou isso aqui. Né? Tá joia? Mas pode decorar, digamos assim, né? Sempre vai dar 180 os ângulos, né? A ponta das estrelas e também esse aqui é o teorema do asa delta. Tá joia? Beleza? Eu não vou falar que isso aqui cai muito, cai toda hora, assim, né? Mas às vezes você saber ver isso aqui te ajuda em alguns exercícios de geometria plana, né? Ok? Então vamos só finalizar com uma parte, pessoal, que eu vou passar para você aqui de forma mais teórica. Beleza? Mas isso aqui, gente, nós vamos voltar
a estudar, né, mais para frente, tá? Mas eu só queria que você deixasse anotado ali, tá? Porque a gente esquece muito isso, né? A gente esquece bastante isso que eu vou passar aqui, a gente aprende, né? E depois passa um tempinho e já esquece, tá? Então, eu só queria que você deixasse anotado, né? Porque quanto mais vezes você relembrar, melhor para a sua fixação, certo? Então, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre as sevianas, tá joia? Que são aí os pontos de encontro, né, das sevianas, né? Seriam os pontos notáveis, né? Incentro, circuncentro, ortocentro, né, e baricentro, beleza? Vou só relembrar essa partezinha, tá certo? E a gente fechou, então, essa primeira aula aqui de geometria plana de sábado, né? Terão outras aulas ainda, viu, gente? Sábado que vem vai ter, por exemplo, tá? Algumas dicas a mais aí, né? Bom, vamos relembrar aqui as sevianas bem rapidinho. E eu tenho um vídeo, cara, que eu fiz num site, né, no GeoGebra, chama, né? Um site que você joga lá equações, né? Retas, circunferências. É um site de geometria, né? Chama GeoGebra. E aí eu tenho um videozinho curtinho, vou mandar para vocês. Lá eu explico detalhadamente tudo o que acontece, tá, gente? Peguei de 2 livros diferentes ali. Peguei de livro, cara. Tinha coisa que na internet não achei, mas achei em 2 livros que eu tenho aqui. E aí eu anotei tudo que você podia saber, né? Sobre esse estudo, tá? E vou mandar esse vídeo para você assistir, beleza? Depois, tá? Vamos só relembrar rapidinho, tá? Acho que isso aqui é um decoreba, né? Digamos assim, né? Não tem jeito, tá? É nome, né? E significa o ponto de encontro dessas sevianas, né? A gente chama de ponto notável. Vamos lá. Gente, ó, nós temos aqui, né? Vamos colocar numa ordem aqui, a mediana, tá? Nós temos aí a bissetriz, certo? Nós temos aí vou botar aqui, a mediatriz, beleza? Nós temos aí a altura, tá? Por exemplo, né? Então vamos lá. O que era uma mediana só, né? Mediana, bem rapidamente aqui, a mediana dividia o lado oposto em 2 partes iguais, certo? Isso é uma mediana, né? Daqui, o que é uma bissetriz? Bissetriz a gente usou até recentemente, né? Bissetriz, galera, divide o ângulo, né? O ângulo em 2 partes iguais, tá joia? Vou te mostrar aqui rapidão a altura, tá? A altura, pessoal, ó, forma 90 graus com a base, certo? A altura forma 90 graus com a base, tá joia? Aí eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Galera, só para você entender algo que às vezes os alunos confundem, tá? Ó, já vou mostrar a mediatriz, tá? Vou mostrar a altura que é mais simples primeiro. Cara, a altura, moçada, você podia fazer isso aqui, ó. Vamos fazer assim, tá? Quando a gente fala ali de altura, tá, galera? Qual que é a definição de altura? A definição de altura é o seguinte: você vai considerar primeiro uma base, tá? Essa vai ser a base do triângulo. E a altura vai ser a distância desse vértice superior até a reta suporte da base. Aí você prolonga a base e a distância do vértice superior até a reta suporte da base, entendeu? Isso é a altura. Tá joia? Tudo bem que geralmente, né, a gente faz esse desenho bonitinho assim, né? Ó. Certo, galera? Mais tomando 90 graus, né? Mas só para você entender a definição de altura, né? É a distância do vértice superior até a reta suporte da base. Beleza? Então aqui está a altura do triângulo. Pode estar fora do triângulo, não tem problema nenhum. Tá joia? A altura desse triângulo está aqui, ó. Em relação a essa base. Ok? Vale a pena reforçar só essa ideia aqui, né? Vamos lá. O que é a mediatriz? Professor, Oi, pode falar? Opa. a hora que o senhor estava falando a definição de sevianas, ele cortou para mim. O senhor pode falar de novo? Olha, eu estava falando definição de seviano. Tá. Mas agora o que eu falei nessa hora aí?
Pois é, não sei. Cortou pra mim. Então, eu não lembro também que parte que era, mas eu acho que quando eu falei assim, o que são as sevianas, né? As sevianas são essas medidas que a gente estuda, tá? Num triângulo, tá certo? E a partir do encontro dessas sevianas, a gente entende quais são alguns pontos notáveis, assim que a gente chama, pontos notáveis. Beleza? São algumas medidas que a gente analisa nos triângulos, tá? Aí a mediana divide o lado oposto, né, ao meio, mediana, né, vai dividir ao meio, lado oposto. A bissetriz divide o ângulo ao meio do vértice que ela sai, né? A altura é a distância, né, do vértice superior até a reta suporte da base, tá certo? É assim que a gente chama de altura, né? Podia ser esse caso aqui, ó. Tá? A altura fica fora do triângulo, não tem problema nenhum, tá joia? E a mediatriz, tá? Esse último caso aqui é o seguinte. Isso aqui bastante gente esquece, né, galera? Ó, porque às vezes também você não vai usar muito, né? Mas vamos lá. O que é a mediatriz? Tem que saber, hein? Mediatriz, moçada, presta atenção. Você tem que lembrar de duas coisas para saber o que é mediatriz. O que é mediatriz? Duas coisas. Ela passa no meio, tá? Ela passa no meio, ó. Beleza? De um lado, chamado de AB. A mediatriz passa no meio, tá? E forma 90 graus. E é perpendicular. Pronto, só isso. Duas coisas para você saber o que é mediatriz. Ela passa no meio de um lado e forma 90 graus. Acabou. Isso é mediatriz. Passa no meio e forma 90 graus. Ah, mas aqui minha mediatriz, cara, ela não encontra nenhum vértice. Pode ser que encontre, entendeu? Mas pode ser que a mediatriz não passe por nenhum vértice do triângulo? Pode ser. Tá joia? A mediatriz passa no meio e forma 90 graus com algum lado do triângulo. Beleza? Isso é uma mediatriz. Duas coisas. Passa pelo meio e forma 90 graus. Perfeito? Maravilha? Então, aqui realmente, galera, tá? Vai ser um decoreba de nomes, né? Não tem jeito, sabe? E aí, vou revisar agora isso com vocês, para no futuro a gente revisar de novo, né? E lá para frente eu reviso de novo. E toda hora eu vou revisar isso aqui, tá? Para você não esquecer esses nomes, né? Ponto de encontro das medianas. Se você traçar as três medianas, tá, gente? Aí nessa aula em vídeo eu faço todos os desenhos, fico mexendo nos vértices, tá? Se você fizer todas as medianas, as três medianas, né? As três medianas, tá? Vão se encontrar em um ponto. Esse ponto é chamado de baricentro, certo? Ponto de encontro das medianas, tá joia? O ponto de encontro das bissetrizes, né? Das bissetrizes, tá? É o incentro, beleza? É o incentro, tá? Ponto de encontro das mediatrizes. Se você traçar as três mediatrizes, tá certo? Usando os três lados aqui, né? Vai traçar as três mediatrizes. Aí você tem o circuncentro, beleza? E se você traçar as três alturas, elas vão se encontrar no chamado de ortocentro, beleza? Aí, sei lá, né? Tomou uma palavra aqui, né? Bico, né? Beleza? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Tá joia? Claro que dá pra gente se aprofundar mais nisso, né? O outro vai ter uma aula só disso aqui, mais pra frente, tá? Mas vale a pena você, né, relembrar isso aqui e depois revisar de novo, né? Porque é um decoreba de nomes, tá certo? Realmente, tá joia? Quanto mais vezes você lembrar disso, né, mais difícil de você esquecer. Beleza? Fechou, galera? Gente, queria passar essas informações, então, nessa aula de hoje, tá? Não sei se essa aula, né, trouxe muitas informações novas para vocês, tá joia? Mas todo sábado, né, a partir de agora, então, nós estamos no Geometria Plana, todo sábado vai ter uma aula de aprofundamento, tá? Vou passar aqui várias teorias, teoremas, várias ideias, tá? Que envolvem Geometria Plana, beleza? Essa foi um pouco mais light, tá? Quando a gente falar de áreas, né, já tiver falado de áreas, de relações métricas, na circunferência, no triângulo, tá? No sábado que vem, aí eu vou lançar um monte de teorema, tá, da Geometria Plana, um pouco mais avançados, tá joia? Fechou, galera? Moçada, era isso nossa aula de hoje, então, tá? Um abraço para vocês, bom final de semana a todos aí e bons estudos. Estou fazendo a lista, tá? Vou terminar de fazer hoje a lista, beleza? Com as questões atuais vestibulares, tá? A lista vem com exercícios com resolução comentada, gabarito, tá joia? De tudo que a gente viu na aula de Geometria Plana até hoje, tá? Hoje eu devo enviar essa lista para você já. Fechou? Falou, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, prof. Obrigada pela aula.
Opa, valeu, é nóis. Bom final de semana.